Você já reparou que muitas vezes, nas rodas de conversa, muitos falam no Evangelho, mas parece que a cruz nunca aparece nessa conversa? Até parece ser um pouco irônico isso, né? Mas nós vemos por aí igrejas lotadas com muitas promessas: paz, saúde, dinheiro e até mesmo sucesso em cada esquina. Parece que o púlpito virou um palco de autoajuda, onde a cruz, o madeiro onde Jesus, nosso Salvador, pagou um preço muito caro pelo nosso pecado. Parece que essa cruz ela se virou até uma decoração de luxo dentro da igreja. É quase um acessório de bom gosto que nós colocamos nos púlpitos ou nas paredes para decorar a igreja e trazer assim uma espécie de sintonia com a fé. Mas eu quero te dizer algo que é crucial, é muito importante. Eu quero tratar sobre isso hoje. Se a cruz ela some do discurso, ela acaba sumindo da nossa vida também. E ela deixa de ser o centro. E o que sobra ali, na verdade, não é um evangelho de verdade. Acaba se tornando um evangelho de autoajuda, pura e simples, né? E sejamos honestos aqui, amados, autoajuda, por mais que possa te trazer um alívio imediato, alguma elaboração mental instantânea, mas ela não vai te abrir as portas para a vida eterna. Pode te dar umas dicas de como viver melhor aqui, mas e como será o teu futuro? O que nós estamos vendo hoje é um verdadeiro fenômeno. É esse tal de cristianismo light que parece que está virando moda e tem se espalhado como um vírus sobre a terra, prometendo uma fé sem esforço, prometendo uma vida sem perrengues. Você já viu isso? E a mensagem acaba sendo mais ou menos assim: se você crer, Deus te dá um upgrade na sua vida, tipo um pacote premium com tudo incluso, all inclusive, né? E para justificar essa ideia, muitos utilizam o texto que está em João 10:10, dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu não estou discordando disso. Jesus foi quem disse essas palavras. O problema é que muitos torcem o sentido até caber na caixinha daquilo que eles estão vendendo, que muitas vezes é um comfort zone, ou seja, uma zona de conforto. E qual é o resultado de tudo isso? Mensagens que parece que são mais de autoajuda ou até mesmo um coach quântico. Eu não tenho nada contra coach, eu mesmo já fiz cursos e treinamentos sobre isso, mas nós não podemos confundir isso com o evangelho, nós não podemos confundir psicologia com o evangelho. Evangelho é evangelho, coach é coach, psicologia é psicologia. Então não adianta querer entrar nessa vibe, né? Nessa coisa de autoajuda, querendo vender uma proposta de evangelho que vai te trazer riqueza espiritual ou alguma coisa que um apóstolo de Cristo proclamou como verdade libertadora e agora sim a sua vida vai mudar. Eu quero dizer que tudo isso acaba sendo muito distante da pregação de Jesus. É claro que ele vai suprir todas as nossas necessidades, mas a proposta do evangelho, a finalidade do evangelho não é gerar bem-estar para ninguém, mas ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Então, desde a década de 80, quando a teologia da prosperidade, entenda essa teologia da prosperidade que dá ênfase somente ao bem-estar humano. Então, na década de 80, essa teologia ela desembarca aqui no Brasil e nós vimos uma explosão dessa cultura. O número de pessoas, de fiéis, dobrou, triplicou, mas quantos desses entenderam verdadeiramente o evangelho? Quantos são os mártires da igreja atual? Eu acho que zero, amados. É como se a história de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, virasse um roteiro que ninguém mais
quer seguir. E ninguém quer ser o próximo a enfrentar a lapidação. Ou seja, todo mundo sonha em ser o próximo José, aquele administrador bem-sucedido que encheu os celeiros do Egito. A narrativa parece que mudou. Não é mais morrer para viver, mas sim viver bem para mostrar para os outros que você foi um abençoado, um escolhido de Deus. E o negócio, para que quem vende essa ideia, amados, ele parece que se tornou rentável, que virou uma verdadeira indústria sobre a terra, né? Pense em quantos programas de televisão você já viu, aonde tem um telemarketing espiritual, livros de autoajuda gospel que prometem a fórmula imbatível do sucesso. Pulseirinhas de silicone com versículos bíblicos e até pacotes de sementes. Pacotes de semente que eles vendem que custam até mais caro que um ingresso VIP para um show de rock. Então, é um mercado que se estabeleceu onde o produto acaba se tornando a bênção material e não a bênção espiritual, que sim resulta em bênçãos materiais, mas parece que as pessoas hoje estão cada vez mais buscando a tangibilidade, né? E o preço de tudo isso acaba sendo a distorção do verdadeiro evangelho. A essência da cruz se perde nessa transação que está acontecendo no momento. Então, entrando um pouco mais profundamente nisso, eu quero te falar por que a cruz foi trocada por um travesseiro. Isso mesmo, parece que a cruz agora ela foi trocada por um travesseiro. Então, amados, parece que na era que nós estamos, a verdade foi trocada por gratificações instantâneas e de consumo desenfreado. Então, a cruz parece que se tornou um produto difícil de vender. Ela é contraintuitiva, é contracultural. Por quê? Porque sofrimento não é algo que o algoritmo, por exemplo, das plataformas entrega. Sofrer dá ruim nos algoritmos e hoje está todo mundo preocupado com likes. Não, todo mundo não, mas muita gente preocupado com likes, com inscritos, e parece que o sofrimento ele dá ruim para o algoritmo, né? Ninguém quer ver conteúdo que fala de dor, ninguém quer ver conteúdo que fala de renúncia, que fala de sacrifício. As redes sociais e até mesmo os nossos próprios cérebros são programados para buscar prazer. O fácil, o que nos faz sentir um bem imediato, né? Então aquela sensação boa, imediata é o que todos estão buscando. Uma pregação sobre o sofrimento de Cristo ou a necessidade de carregar a própria cruz simplesmente parece que não vai, que não viraliza, não gera likes, não engaja e se torna uma espécie de desincentivo natural no mundo obcecado por métricas e aprovação. Então, o algoritmo da nossa cultura e, infelizmente, de muitas igrejas parece que se mudou agora para conforto. Então, isso é uma explicação de por que a cruz se tornou um travesseiro para os crentes, né? Então, foi trocada por esse travesseiro. Um outro aspecto que é renúncia, ela não emociona ninguém. Pensa bem aqui, meu irmão, qual é a última vez que você viu um filme de Hollywood onde o herói é aclamado por renunciar tudo? A renúncia é vista como perda, como fraqueza, como algo que te impede de alcançar o teu potencial. E o evangelho da cruz, no entanto, é um evangelho de renúncia. Muitas pessoas não conseguem entender isso. Por isso Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Começa assim, tomando a cruz e uma auto-abnegação, negando-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e siga-me. Então, parece que quem tem perdas, parece que quem faz uma renúncia real na sua vida, vai fazer você impedir de alcançar o seu potencial. Então, o evangelho de cruz, no entanto, ele é sim um evangelho de autorrenúncia, renunciar o eu, os desejos da carne, renunciar o pecado. Isso não gera aquele arrepio de emoção que uma promessa de riqueza ou cura instantânea pode trazer.
mas também se torna um chamado à sobriedade, à humildade. Isso, convenhamos, amados, não vem de ingressos para grandes eventos. Se nós montarmos um evento e dissermos assim, agora vamos fazer um grande evento de humilhação e renúncia, 0 ingresso vendido, né? Nem de graça alguém quer ir num evento desse. É porque, na verdade, não entendeu um evangelho. Por que mais que a cruz parece que foi trocada por um travesseiro? Porque parece que a cruz não produz rendimentos. E Paulo deixa claro que o evangelho ele não deve ser fonte de lucro, mas parece que hoje, para algumas estruturas caras, a cruz não monetiza. Simples assim. A cruz fala de um sacrifício que já foi feito, de uma dívida que já foi paga. Ela não te pede para comprar uma semente de fé, para colher uma bênção. Ela não exige contribuições, ela não exige nem mesmo que você faça investimentos financeiros em troca de um milagre. A cruz não fala nada sobre isso. Pelo contrário, ela chama a dar por amor, ela chama a servir por amor, ela chama a morrer para si mesmo. E isso parece que não gera lucro para grandes estruturas. Isso não constrói impérios financeiros. Então, a lógica do mercado, ela é fria, ela é implacável. Se o conteúdo é pago por clique, por visualização, por doação, o melhor clique é aquele que vende uma solução imediata, que promete um retorno tangível. E isso nós vemos na internet o tempo inteiro, do mercado mesmo, do comércio que há na internet. Só que o evangelho não pode cair nisso. O evangelho não pode se perder achando que o evangelho é um mercado na internet. Então, a cruz, por sua vez, ela fala em arrependimento, em morte ao eu, em perdoar o inimigo. Nada disso, absolutamente nada disso, viraliza no mercado da fé. Então o que se faz? Esconde-se o símbolo do sacrifício atrás de púlpitos coloridos e vibrantes e transformados em segue o teu coração. Alguém já ouviu essa expressão? Segue o teu coração. Em um versículo bíblico, uma espécie de mandamento divino para autossatisfação imediata. Queridos, isso, infelizmente, é o que tem acontecido muito nesses dias. Agora nós vamos falar por que muitos removeram a cruz do evangelho. Porque é como se removesse o preço do escândalo. Como assim? Paulo, o apóstolo, não tinha papas na língua e ele chamava a cruz de escândalo, está lá em Gálatas 5:11, e ele estava certo. A cruz, ela é um escândalo para a nossa lógica humana. É um paradoxo, a vida através da morte, a vitória através da derrota. Mas se tirarmos esse escândalo do evangelho, o que será? Se você tira o escândalo da cruz, o evangelho vira, no máximo, um TED Talk, né? Um monte de ideias inspiradoras, discursos motivacionais, talvez até algumas sacadas geniais sobre como viver melhor, mas sem o poder transformação, sem a redenção. É informação, mas não é transformação, não é definitivamente salvação. Então, se você tirar o escândalo da cruz, Jesus acaba virando uma personalidade de autoajuda, um life coach, né? Um mentor espiritual que te ajuda a desbloquear o seu potencial e a manifestar os seus sonhos, e deixa de ser verdadeiramente o Salvador que te resgata da condenação e se torna apenas um guia para o seu bem-estar pessoal. Mas um life coach, por melhor que seja, não pode te salvar do pecado. E como eu já falei, não tenho nada contra o coach, acho muito interessante, mas não podemos confundi-lo com evangelho. Então, se nós tirarmos o escândalo da cruz, e o pecado deixa de ser um problema. Sem cruz não existe pecado. Se não há sacrifício, não há culpa. Se não há culpa, não há necessidade de perdão. O pecado vira um erro,
uma falha no percurso, algo que se resolve com terapia ou um pensamento positivo. Mas a Bíblia é clara, irmãos, o pecado é uma afronta a um Deus santo e as suas consequências são eternas. O problema é que sem cruz não há propiciação, não há sacrifício que apazigue a justa ira de Deus contra o nosso pecado. Sem sangue derramado não há remissão de pecados. É como tentar pagar uma dívida enorme com um sorriso. E sem a ressurreição, que só acontece depois da morte, não há esperança de vida eterna. O cristão que abraça essa teologia do tudo bem, do Deus que quer que você seja feliz e nada mais, ganha uma sensação de segurança que é falsa, é uma segurança ilusória, como dormir tranquilamente na janela de um avião em pleno voo. Parece calmo lá em cima, com o vento no rosto, até você se lembrar que existe um voo imenso entre você e a terra firme, e que a qualquer momento a realidade pode te puxar para baixo. E onde a pregação sem cruz pode nos levar? Uma pregação sem cruz, amados, sem a renúncia, sem o verdadeiro custo do discipulado, nos leva por caminhos perigosos. Eu vou citar algum deles. Um caminho é a falsa conversão. Pessoas que aceitam um Jesus que só oferece benefícios, mas nunca exige arrependimento. Produzem discípulos que não abandonam pecado algum. Eles aceitam Cristo, mas continuam vivendo a mesma vida que antes, porque nunca foram confrontados com a necessidade de uma mudança radical. Suas raízes são superficiais e a primeira tempestade as arranca. É um sim sem profundidade, sem compromisso, um assentimento intelectual que não alcança o coração. Qual o resultado disso, meus amados? Uma pregação sem cruz, aonde ela nos leva, além de uma falsa conversão, ela também vai nos levar a uma frustração. Quando a vida, como sempre faz, dá um nó, quando as pessoas de prosperidade não se cumprem, o Deus bonzinho, que só dava coisas boas, some do mapa. Essa pessoa fica frustrada, porque ela começa a olhar, cadê o Deus bonzinho que responde todas as orações e que dá tudo certo? Então, a fé construída sobre a areia de conveniência vira pó. E a pessoa se sente enganada, traída e abandona tudo. É o que acontece. Nós vemos quantas pessoas vivendo isso, porque a sua fé não estava alicerçada na soberania de um Deus que também permite o sofrimento para nos moldar, mas assim um gênio da lâmpada que deveria somente realizar os seus desejos, né? E essa pregação sem cruz, ela nos leva mais longe ainda. Ela traz um prejuízo para o evangelho, algo que nós chamamos de descristianização. De novo, descristianização. Preste atenção nisso. Isso não é teoria, é uma realidade. Uma pesquisa Datafolha de 2022 mostrou que um dado alarmante entre jovens que frequentam igrejas do movimento da prosperidade, 38% abandonaram a fé após o primeiro tropeço financeiro. Pense nisso. A fé deles estava tão ligada ao sucesso material que a ausência desse sucesso era interpretada como ausência do próprio Deus. E esse é um ciclo vicioso que esvazia as igrejas e piora os corações. E isso pode trazer perdas muito maiores ainda. E uma delas, amado, a pior de todas, eu acho, é a perda da vida eterna. Porque você perde de andar com Deus aqui, mas perde de andar com Ele no futuro também, na eternidade. E este é o ponto mais sombrio dessa palavra que trago hoje, mais assustador. Jesus mesmo nos advertiu sobre isso. Ele disse que no juízo final, muitos vão dizer o seguinte: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Ele, com uma tristeza que nos corta a alma, responderá: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci.
Mateus 7:23. A palavra-chave aqui não é fazer festa ou ter uma vida abundante agora, mas sim fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai aqui, meus amigos, meus irmãos, inclui a cruz de Cristo em nossas vidas. Não é sobre o que fizemos para Ele, mas sobre o que somos para Ele e se de fato o conhecemos e o obedecemos. Então, qual é a cruz que muitos não estão enxergando? A verdadeira cruz do Evangelho é aquela que Jesus nos convida a carregar. Ela não é um enfeite, ela é desconfortável, ela é confrontadora, é absolutamente essencial para as nossas vidas. Por quê? Porque essa cruz, primeiramente, ela expõe o pecado. Romanos 3:23 é como um soco no estômago e diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a cruz nos mostra a gravidade do nosso pecado. A distância abissal entre a nossa imperfeição e a santidade perfeita de Deus. Ela nos faz olhar para dentro e reconhecer a nossa falência moral, a nossa incapacidade de nos salvarmos por nós mesmos. É um espelho que reflete a nossa verdadeira condição. A cruz, ela é essencial porque ela nos exige resposta também. Não dá para ficar indiferente diante da cruz. Em Atos 2:38 fala o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a cruz não é uma sugestão, é uma exigência. Ela demanda uma decisão, uma mudança de rota, um novo começo. Não é um convite casual para um evento, mas um chamado radical à transformação. Porque a cruz é essencial também, porque ela revela o amor soberano. Em João 15:13, o texto fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Isso não significa que você vai morrer literalmente pelos seus amigos, mas você, até porque Jesus já fez isso, mas você vai investir a sua vida pelos seus irmãos. Então, a cruz é a maior demonstração de amor que a humanidade já viu. Deus não apenas nos amou, Ele se entregou por nós, mesmo quando éramos seus inimigos, ou seja, estávamos do outro lado, do lado do inimigo, do diabo. Então, é um amor que transcende a lógica humana, um amor sacrificial que nos constrange e nos convida a amar da mesma forma. E a cruz, queridos, ela também vai trabalhar para que um novo ser seja gerado em nós e através de nós. 2 Coríntios 5:17 fala o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A cruz não é o fim, é o começo. Ela nos mata para o velho e nos ressuscita para uma nova vida, uma vida em Cristo. É um renascimento espiritual, uma transformação radical de identidade, propósito, de destino. Então, queridos, nós não somos remendos, somos recriados em Cristo. A cruz, amados, não é uma estátua de mármore para ser admirada de longe. Ela é uma faca cirúrgica, dolorosa sim, mas absolutamente necessária. Ela corta o tumor do pecado para salvar o corpo. Não apenas para aliviar a dor, mas para erradicar a doença que nos levaria à morte eterna. Amados, aqui eu quero colocar 3 pinceladas rápidas. A diferença entre o evangelho sem cruz e o evangelho com cruz. Então, o evangelho sem cruz foca na glória própria, no meu sucesso, na minha felicidade, no que eu posso conquistar. O evangelho com cruz, ele foca na glória de Deus, na vontade de Deus, no reino de Deus, no que ele já fez e naquilo que ele fará. Já o evangelho sem cruz promete uma terra sem espinho, uma vida fácil, sem desafios, onde tudo dá certo. Agora, o evangelho com cruz
promete graça nos espinhos, força para suportar as provações, consolo nas dificuldades e paz em meio à tempestade. O Evangelho sem cruz termina em empréstimo bancário, em bens materiais que enferrujam e se perdem, em uma busca incessante por mais coisas. Agora o Evangelho com cruz termina com vida eterna, um tesouro que o ladrão não rouba e a traça não corrói, uma herança incorruptível. Amados, esse é o tempo de nós voltarmos ao centro. E o centro é Cristo, e a cruz representa esse sacrifício que ele fez por nós. Pensa na igreja agora do primeiro século. Essa igreja cresceu, se multiplicou, não porque tinha a melhor banda de rock, não porque tinha a melhor programação, a melhor atração, ou os melhores efeitos visuais, ou as maiores campanhas de marketing nas redes sociais. Não, ela cresceu porque testemunhas oculares, homens e mulheres que viram, ouviram e tocaram, afirmavam com convicção inabalável: Cristo morreu, está vivo e nós o encontramos. O martírio para esses homens e mulheres não era uma estratégia de marketing, um plano de relações públicas. Era uma consequência lógica e inevitável. Eles entenderam que quem renuncia a esta vida para seguir a Cristo de fato viverá, e quem se agarra a esta vida, a este mundo, acabará por perdê-la. Era a cruz no centro das suas vidas. Quando Constantino, lá no século IV, pintou a cruz no escudo de seus soldados, ele a transformou, talvez sem querer, em um símbolo de vitória militar. A cruz, que representava a derrota e a vergonha, se tornou um amuleto de guerra para Constantino e o Império Romano. E 17 séculos depois, o que fazemos? Pintamos a cruz no cartaz de grandes eventos, estampamos em camisetas, colocamos em logos e a tornamos um símbolo de vitória financeira e sucesso pessoal. Desvirtuamos completamente o seu significado. Precisamos, com urgência, devolver a cruz a seu devido lugar, ao centro, não como um logo, uma logomarca, não como um amuleto da sorte, mas como o locus, um lugar sagrado, o ponto de encontro onde Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, se derramou por nós, onde o espiritual, o divino, o humano se encontra em um ato de amor radical e transformador. E aí, querido, como anda a sua fé? Para te ajudar nesse autoexame, eu te convido a responder com toda a honestidade a estas 3 perguntas. A primeira é: quando foi a última vez que você ouviu uma pregação profunda e incisiva sobre arrependimento? Não um arrependimento superficial, mas aquele que confronta o pecado, que exige uma mudança radical de vida. Se a resposta for faz tempo ou quase nunca, talvez seja um sinal de que a cruz está sendo silenciada. A ausência de um chamado ao arrependimento é um dos maiores sintomas de um evangelho sem cruz. A segunda pergunta que eu te faço é: você cultua Jesus por quê? Pelos benefícios que ele pode te dar, saúde, prosperidade, sucesso, ou por quem ele é em sua essência? O Deus soberano, o Salvador, o Senhor da sua vida? Essa é uma distinção crucial. Adorar pelos benefícios é idolatria, é usar Deus como um meio para um fim. Adorar por quem ele é a essência da verdadeira fé. E a terceira pergunta que eu te faço é: se amanhã você perdesse tudo, sua saúde, seu dinheiro, seu status, seus bens materiais, ainda assim você diria como Jó: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor? Essa pergunta é um divisor de águas. Ela revela se a sua fé está firmada nas circunstâncias ou na rocha inabalável que é Cristo. Se você respondeu não a qualquer uma dessas perguntas ou sentiu um calafrio, talvez esteja, sim, acampando no lugar errado.
Talvez esteja no acampamento da cruz vazia, onde a mensagem é cômoda, mas as consequências são eternas. É o lugar onde a aparência de fé esconde a ausência de um fundamento sólido. Então, se você curtiu este conteúdo e sentiu que ele tocou algo importante na tua vida, então não guarde para você. Eu peço que você compartilhe essa mensagem na sua célula, marque também aquele amigo que precisa urgentemente ouvir sobre a cruz real, sobre o evangelho que transforma de verdade. A cruz não é uma boa notícia que nos tira do sofrimento. A vida cristã muitas vezes inclui sofrimento. Não, a cruz é a boa notícia porque ela nos tira do pecado, da condenação eterna, da separação de Deus. Nela, Deus não apenas se identifica com a dor humana, como se fosse um espectador empático. Ele a carrega, ele a assume em sua própria carne. Jesus não morreu para nos dar um exemplo moral de como devemos ser altruístas. Ele morreu para pagar uma dívida que era nossa, uma dívida que jamais poderíamos quitar. Ele foi o sacrifício substitutivo perfeito e a ressurreição. A ressurreição é o recibo assinado com sangue real que comprova que a dívida foi paga integralmente, que a vitória foi conquistada e que a morte não tem a última palavra. Amados, quem entende isso, quem realmente compreende a profundidade do que aconteceu na cruz, para de barganhar bênçãos com Deus. Para de ver a fé como uma moeda de troca. Em vez disso, começa a bendizer, a glorificar a Deus por sua graça imerecida, por sua salvação gratuita. A alegria, então, não depende mais da cotação do dólar, do saldo bancário ou da ausência de problemas. Ela depende da absolvição divina, da certeza do perdão, da paz que excede todo entendimento. Essa é a verdadeira liberdade. Ok, você entendeu então a importância da cruz, mas como voltar a ela sem cair no legalismo, no peso da culpa ou na autoflagelação? Como abraçar a cruz de forma saudável e transformadora? E aqui vão alguns passos práticos. O primeiro passo é: leia os evangelhos com os olhos para o custo. Vá além das histórias bonitas e dos milagres. Anote cada vez que Jesus fala em renúncia, em carregar a cruz, em perder a vida para ganhá-la. Ele não escondeu o preço do discipulado. Veja como ele chamou seus seguidores a abandonar tudo, a negar a si mesmos. Isso não é um convite para uma vida de miséria, mas para uma vida de propósito e liberdade verdadeira. O segundo passo é: pregue para si mesmo o evangelho completo. Repita para si diariamente com convicção: Cristo morreu por mim e eu morro com Cristo para o mundo. Essa é a dualidade da fé. Recebemos a vida em Cristo ao morrer para o nosso ego, para os nossos desejos egoístas, para a busca incessante por validação humana. É uma entrega diária, uma crucificação do eu que nos liberta para amar e servir o reino de Deus. E o terceiro passo: busque igrejas onde o hino mais tocado não é "eu vou bem", mas é "doce o teu sacrifício", onde a mensagem central não é sobre como você pode ter mais, mas sobre quem Cristo é e o que ele fez, onde a adoração exalta a soberania de Deus, não as capacidades humanas, onde o foco está na redenção e na santidade e não apenas no bem-estar passageiro. O quarto passo: cultive disciplinas que lembram a cruz. O jejum, por exemplo, é uma forma de dizer não aos desejos do corpo para focar no espírito. A esmola ou
A doação generosa é uma renúncia ao apego material e um ato de amor ao próximo. A leitura e a meditação na paixão por Cristo nos reconectam com o sofrimento e o sacrifício que foram feitos por nós. Essas disciplinas, amados, praticadas com o coração certo, nos mantêm centrados naquilo que realmente importa. E o quinto passo é testemunha a verdade. Quando seu amigo estiver buscando um paliativo para suas dores, ofereça o remédio verdadeiro que é Cristo. Quando ele quiser uma palavra mágica, uma fórmula de sucesso, ofereça a palavra feita de carne que é Jesus Cristo. Compartilhe o evangelho completo com o seu poder, o seu custo, a sua dor e a sua glória. Então, queridos, para concluir, não existe cristianismo sem cruz. Da mesma forma que não existe rio sem água. É uma parte intrínseca, inseparável. A cruz é a única ponte que conecta o homem que foge de Deus, perdido em seu pecado, ao Deus que chama, que estende a mão com amor e justiça. Tirar a cruz do centro da fé é derrubar essa ponte. E pior ainda é continuar dizendo às pessoas que o outro lado, o lado da vida eterna, é alcançável sem ela. Mas não é. É uma ilusão poderosa. Então Jesus não ofereceu um atalho para a felicidade ou para o céu. Ele ofereceu a si mesmo o caminho, a verdade e a vida. E a vida eterna não nasce de declarações positivas ou de um pensamento mágico. Ela nasce da morte substitutiva de Cristo na cruz. Quer segurança verdadeira e inabalável? Enxergue o madeiro e reconheça o sacrifício. Quer liberdade genuína que liberta da escravidão do pecado ou do medo da morte? Carregue o madeiro. Siga os passos de Cristo na renúncia do eu. E quer a vida eterna? Um futuro com Deus que nunca termina? Abrace o madeiro e tudo que ele significa: perdão completo, renovação radical, obediência amorosa e uma esperança viva que transcende este mundo. Então, amados, da próxima vez que você ouvir alguém dizer Deus quer só a sua felicidade, lembre-se, Ele quer sim a sua felicidade, mas quis primeiro dar-lhe algo infinitamente maior e mais duradouro. Ele quis dar-lhe justiça, santidade e uma vida que não acaba jamais. A felicidade que dura 24 horas, aquela que o mundo oferece, é bônus, é um presente passageiro, mas a vida eterna, essa sim, é o pacote completo, a verdadeira e definitiva oferta de Deus. Se esse vídeo acordou algo dentro de você, se te fez pensar e refletir, não deixe para depois. Escreva nos comentários Cruz Sim, para lembrar a si mesmo e a todos que não abrimos mão do centro da nossa fé. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Lembre-se sempre, sem cruz não há vida eterna. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor esteja abençoando a cada um e trazendo consciência da cruz, em nome de Jesus. Se você está me ouvindo agora, diga no seu coração assim: Senhor, eu quero viver o evangelho de cruz, em nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço.